Bom dia. Bom dia aos demais irmãos que chegaram depois aí. Que Deus ele continue nos abençoando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nesse momento eu peço que os irmãos estejam em oração, pois a mensagem ela é bem forte. Interessante, irmã Alexandra, que as duas últimas oportunidades que a irmã passou para mim foram mensagens que eu já tinha feito, né? E essa foi uma também que eu já tive a oportunidade de fazer na igreja, aqui em Natal. E chamou a minha atenção, mas desta vez, lendo mais minuciosamente, a gente compreende mais ainda a situação que nós estamos vivendo, né? Os momentos que nós estamos vivendo e o quanto precisamos estar atentos, porque esse grande arqui-inimigo, ele não brinca. Enquanto brincamos de ser cristãos, ele não brinca de ser inimigo. Ele está à espreita, né? Esperando, como disse a irmã Miguel na oração, qualquer vacilo, qualquer brechazinha, para poder destruir e destronar. E eu vejo, principalmente hoje, Satanás atacando principalmente as famílias, né? Destruindo a família, ele vai destruir todo o apoio, toda a base, tudo aquilo que serve como asseio para que continuemos. Mas, enfim, irmãos, vamos, pela graça de Cristo aqui, adentrar no assunto desta manhã, que é bastante interessante e advertidor. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um dos irmãos e gostaria que vocês respondessem aí no chat para mim, para que a gente pudesse ter consciência, noção do que iremos falar. Quem é o nosso pior inimigo? De fato, quem é o nosso pior inimigo? Gostaria que vocês respondessem aí para que a gente pudesse ter uma... É nós mesmos. Muito bem, irmã Jéssica. Além desse arqui-inimigo que nós temos... É nós mesmos. Além desse grande inimigo que nós temos, existe esse outro inimigo que contribui fortemente para que Satanás ganhe mais força. Ganha mais força e nós acabamos não tendo força para resistir. Sabe, quando deixamos de olhar para Cristo, olhando para nós, achando que por nossa força nós vamos conseguir, a queda é certa. Isso é enfático, isso não tem como fugir disso aí. Por isso que Paulo, ele deixou a grande advertência para nós que na carreira cristã, lá em Hebreus 12:2, nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Lá no início, nos primórdios de tudo, quando tudo começou, Satanás, ele já astuto desde sempre, ele queria encontrar uma maneira de fazer com que perturbasse ali os planos de Deus, frustrasse os planos de Deus, né? E, como eu disse aqui antes, ele disse, não, eu vou agora atacar aquilo que Deus criou de mais primordial, a sua obra coroadora, eu vou atacar ali. Então, destruindo lá, eu vou destruir tudo. E assim ele fez. Né? Ele foi lá em nossos primeiros pais, atacou. E a partir daquele momento que ele conseguiu fazer com que nossos primeiros pais desobedecessem, iniciou-se ali uma grande inimizade. E veio então a sentença, veio então aquela profecia que está em Gênesis 3:15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Só que o que eu preciso entender é que essa inimizade, ela não é natural. Deus não nos criou
para que pudéssemos viver dessa forma. Essa inimizade, ela não é natural. Quando transgredimos a lei divina, a nossa natureza ela se tornou má e ficou em harmonia, infelizmente, com Satanás. Desobedecemos e agora, ao invés de ter harmonia e paz com Deus, passamos a ter com o nosso grande e arqui-inimigo. E agora anjos maus e pessoas ímpias, eles se unem, diz aqui a leitura, em desesperado companheirismo. Desesperado companheirismo. E se Deus não tivesse tido misericórdia, irmão, se Deus não tivesse tido aí bondade para conosco, que tivesse deixado a mercê tudo que aconteceu, eu acredito plenamente que nem estaríamos aqui. Nem estaríamos aqui contando história pela graça de Cristo. Mas ele se interpôs. E naquele momento foi colocado em prática o plano da salvação, o plano da redenção. Cristo ele se interpôs entre nós e o inimigo. Caso contrário, Satanás e o ser humano teriam feito aliança contra o céu, e toda a família humana teria se unido em oposição a Deus. Aqui a gente já percebe a gratidão que nós precisamos ter por esse amor tão grande de Cristo por nós. Se Cristo não tivesse se disposto a morrer, a se dar, se doar por nós, irmãos, nós não estaríamos aqui. Mas ele se dispôs a isso. E quando Satanás ouviu agora que haveria aquela inimizade entre ele e a igreja, que é a mulher, quando ele entendeu essa realidade, ele percebeu, então, que, de alguma forma, o ser humano ele teria poder para resistir aos seus ataques. Quando ele ouviu a sentença, ele disse, poxa, agora o ser humano, ele, de alguma forma, ele vai ter poder para resistir. Ele vai ter poder para continuar, para lutar contra mim. E ele começou agora a planejar, a ver outros meios para que nos fizesse cair. Cristo põe no ser humano a inimizade contra Satanás. Sem essa graça que converte e esse poder renovador, o ser humano continuaria como servo, sempre pronto a executar as ordens de Satanás. Mas o novo princípio que atua na pessoa cria um conflito. O poder que Cristo concede a habilita a resistir ao inimigo, odiar o pecado, ao invés de amá-lo. É evidência de um princípio celestial. Sabe por quê, irmãos? Porque, por natureza, nós somos pecadores. Lembra do salmista? Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me gerou a minha mãe. Então, por natureza, nós já somos pecadores. E sujeitos ao quê? À morte. Porque o salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. E essa está em minha e em sua disposição. Está em nossas mãos decidir qual será o nosso futuro final. Aonde passaremos a eternidade? Está em nossas mãos. Tudo que aconteceu desde o princípio lá mostra o paradoxo que aconteceu quando Cristo ele chegou em Jerusalém. Por causa da sua doçura, por causa do seu amor, por causa do seu trabalho, por causa da sua pureza e santidade, ele despertou ali nos fariseus e ímpios daquela época ódio. E é isso que nós despertamos em Satanás e nos inimigos da verdade, quando nós nos deixamos ser usados por Deus e lutamos para fazer a sua vontade. Satanás, ele fica irado. Satanás, ele fica irado. Então, a mesma inimizade que existia em relação aos seguidores de Cristo vai existir contra toda pessoa que resista à tentação. Ela vai despertar a ira de Satanás. Por isso que Paulo disse lá na carta a Timóteo,
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo sofrerão o quê? Perseguições. E é isso que muitas vezes, irmãos, nos fazem recuar. Muitas vezes nós não estamos dispostos a sofrer por Cristo, a padecer por Ele, a pagar o preço. E esquecemos quão alto preço Cristo pagou para nos redimir de nosso pecado. O que Ele fez para nos assegurar o direito à vida eterna. Os agentes satânicos buscam enganar os seguidores de Cristo e desviá-lo de sua fidelidade. Distorcem as Escrituras a fim de alcançar seus objetivos. O espírito que levou Cristo à morte instiga os maus a destruírem seus seguidores. Tudo isso é prefigurada na primeira profecia, aquela lá do Éden. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Então, a luta de Satanás agora é para fazer com que o povo de Deus ele seja disseminado, ele seja destruído, ele seja totalmente eliminado da face da terra. Esse é o trabalho de Satanás. Nós sabemos que essa luta ela vai continuar até o fim. O que eu e você precisamos entender, irmãos, é o seguinte: Satanás já está derrotado, ele já está condenado. E o papel dele agora é que outros sejam condenados com eles. Agora, uma pergunta aqui é necessária. Nessa luta que ele empenha, principalmente contra o povo de Deus, por que é que Satanás não encontra maior resistência, irmãos? Por que é que ele não encontra maior resistência? Diz assim, é porque os soldados de Cristo têm pouca comunhão verdadeira com ele. Estão entendendo, irmão? Quanto tempo nós temos separado para o nosso Cristo, para o nosso Deus? Em estar ali lutando em oração, ganhando forças para resistir aos ataques de Satanás. Quanto tempo, irmãos, temos passado com o nosso Cristo, com o nosso Mestre, empenhando ali esforços para se fortalecer. Então, Satanás ele não encontra maior resistência porque, infelizmente, a nossa comunhão é muito pouca. Sabe, talvez a nossa comunhão pode ser essa aqui, maravilhosa da manhã, mas nós precisamos entender que Satanás ele está à espreita a todo momento. Olha que coisa interessante. 2 Pedro 5,8 diz assim, vigiai e orai, estai atentos, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Graças a Deus ele anda em derredor, porque ao nosso redor está quem? Os anjos. Salmos 34:7. Mas olha só a condição, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eis aqui a grande condição. Será que hoje os anjos estão ao meu redor por eu temê-lo, por eu temer a meu Deus, por eu viver em obediência, por viver em retidão? Será que eu tenho os anjos ao meu redor lutando por mim? Isso é uma reflexão que eu preciso fazer, séria reflexão. O anjo só vai acampar ao redor daqueles que o temem. Essa é a grande condição. Temer a Deus e ser protegido pelas hostes celestiais contra os ardis de Satanás. Continua dizendo assim, para aqueles soldados que têm pouca comunhão. Para eles, o pecado não era repulsivo como era para o mestre. Não o enfrentam de maneira decidida. Não percebem o caráter do príncipe das trevas. Multidões não sabem que seu inimigo é um poderoso general que luta contra Cristo. Agora, o mais interessante, irmãos, olha. Mesmo entre os ministros do Evangelho, existe desconhecimento sobre a atividade dele. Parecem ignorar a própria existência de Satanás. Isso aqui é muito sério e verdadeiro. E sabe quando é que nós demonstramos isso? Quando nós lidamos em nossa vida, dia a dia, de uma maneira natural.
como se nós não estivéssemos aquém de ataques do inimigo, como se nós fôssemos autoprotegidos, como se tivéssemos força suficiente para resistir e vencer. Existe um ex-membro da nossa igreja, aqui do Rio Grande do Norte, que ele dizia o seguinte: se Satanás aparecesse aqui agora, eu pegava ele, dava de murro e expulsava ele. Vê como é que muitas pessoas brincam. E hoje, irmãos, onde ele está? Bem lá longe, destituído da graça de Deus, separado da família e bem distante de Deus. Nós precisamos entender justamente isso, que somos totalmente dependentes da graça e dos cuidados de Deus. O próprio Cristo disse em João 15:5, última parte, eu quero enfatizar mais ainda, ele diz assim: preste atenção, sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não chegarão a lugar algum, sem mim vocês não vão passar daqui. E muitas vezes nós agimos como se tivéssemos força suficiente para resistir e para vencer. Não! Nós temos um grande inimigo que é poderosíssimo. E nós precisamos entender isso. Poderoso e de muita astúcia. Se colocar aos pés de Cristo a cada dia, eis a nossa grande necessidade de manter uma íntima comunhão com o nosso Deus. Se quisermos, assim, resistir aos ardis e aos ataques de Satanás. O Espírito de Profecia nos diz o seguinte, irmão, que quando nós cedemos à primeira tentação, as outras são automáticas. Infelizmente. E se pararmos para analisar, é dessa forma mesmo. É desse jeito que acontece. Esse vigilante adversário se intromete em cada lar, em toda a rua, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nas cortes de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte mentes e corpos. E a gente às vezes pensa que é só de pessoas adultas, né? Só de pessoas maduras. Não, irmão, aqui diz assim, ó, ele faz tudo isso em mulheres, em homens e em crianças. Principalmente, eu acredito, irmão, nas crianças. Eu lembro de uma sobrinha minha, que toda sexta-feira, quando a gente ia fazer o culto, ela ficava inquieta, que incomodava de verdade. Inquieta de verdade, ela não conseguia ficar quieta. E a gente, para receber o sábado, era uma perturbação. Um dia sua mãe sentou para conversar com ela. Minha filha, por que você faz isso? Toda sexta-feira. Irmãos, e para nossa surpresa, sabe o que ela falou? Mamãe, eu ouço as vozes me pedindo para perturbar na hora do culto. Irmãos. Satanás, ele está aí, atento a todas as coisas. E ele aproveita o mínimo das oportunidades para agir. Ele não importa quem seja, homens, mulheres ou crianças, idosos, não importa. Eu lembro certa feita, lá em Aracaju, quando ainda ali morava, nós estávamos no culto, a igreja lotada, e depois uma irmã relatou para nós que ela estava sentada assistindo o culto e algo disse para ela: vai lá e desliga o som. Vai lá e desliga o som. Ele se intromete em todos os lugares. Nós precisamos estar atentos às suas artimanhas, aos seus ardis. O trabalho de Satanás é desfazer família, semear ódio, rivalidade, contenda, sedução e até mesmo assassinato. E o mundo parece estar olhando para essas coisas como se fosse Deus que estivesse as colocando, como se Deus estivesse permitindo que isso acontecesse por sua própria vontade. Não, vou deixar que isso aconteça. Mas não, irmão, nós sabemos que Satanás, ele quis destruir Jó, foi permitido a ele que causasse todas aquelas tragédias.
Ele tem poder, gente, ele tem poder para agir e fazer tudo o que ele quer. E muitas vezes eu não levo em consideração esse trabalho de Satanás. Eu não levo em consideração o que ele pode fazer. Então, o mundo está olhando para isso como se fosse uma coisa natural. E por isso, temos visto, principalmente ultimamente, muitas pessoas se destituindo, perdendo a fé, se afugentando do redil. Agora eu quero chamar a minha, a tua, a nossa atenção para essa pequena frase que eu vou ler aqui agora. Olha o que diz aqui. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. É forte, meus irmãos, isso aqui. Isso me chamou bastante a atenção. Isso quer dizer que estarmos na igreja há 50 anos, há 70 anos, ser pioneiro de igreja, ser fundador de igreja não quer dizer nada. Se eu não sou um decidido servo de Cristo, eu sou servo de Satanás. Então eu preciso ser um cristão na essência. Eu preciso ser um cristão que tenha caráter, que continue lutando para manter a verdade, independente do que aconteça. O Espírito de Profecia diz que Deus espera homens e mulheres que não se comprem nem se vendem, mas que chamem o seu pecado pelo seu verdadeiro nome, ainda que o céu desabe sobre nós. Nós precisamos nos manter firmes e ao lado de Cristo e da verdade. Eu quero repetir novamente, irmãos. Todos aqueles que não são diligentes seguidores de Cristo, eles são servos de Satanás. Quando os cristãos escolhem se unir aos ímpios, se expõem à tentação. Satanás se esconde da vista e estende sobre eles, os olhos deles, o seu véu enganador. Não tem problema, eu estar aqui unido, não tem problema. Irmãos, é um ardid de Satanás. Eu estou ali me associando, mas estou falando do evangelho, estou pregando, mas estou associado, de forma a ter uma certa intimidade com eles. Cuidado, irmãos. Cuidado. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado o fará parecer menos repulsivo. Isso aqui não é nada demais, não tem nada a ver isso aqui. A nossa juventude, ela diz muito, já não tem nada a ver. Está sendo muito extremista. Você está sendo muito radical. Tem nada a ver. E vai, se aprofundando. Daqui a pouco, o pecado é como se fosse uma coisa normal. O pecado é como se fosse algo que não fizesse mal. Irmão, já ouvi relatos de jovens, infelizmente, que na sexta-feira eles saem. Sexta-feira à noite, sábado. Eles saem para curtir o que eles querem. E no sábado eles estão cantando na escola sabatina. Então o pecado, ele já deixou de ser repulsivo. Não se faz mais diferença entre o santo e o profano. Não se faz. E é para isso que eu preciso estar atento. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele está esperando apenas uma brecha para entrar e ceifar e destruir. Isso é o trabalho de Satanás. É assim que diz João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se nós nos colocarmos na sua esfera de alcance, seremos sim, irmãos. Seremos sim destruídos. Quando no caminho do dever somos levados a um teste, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. É comum. Estamos servindo a Deus, lutando para fazer a sua vontade, e somos levados a um teste. Deus vai nos conceder força e proteção. A sua própria palavra diz, não
Não fiquei ansioso com o que haver de falar, porque o Espírito Santo falará por vós. Mas, irmãos, mas olha só que coisa interessante. Mas se nos colocarmos debaixo da tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Por isso que eu volto a repetir que está em nosso poder, está em nossas mãos, pela graça de Cristo, pela dependência dele, vencermos Satanás e seus anjos. Mas o que acontece é que muitas vezes eu quero enfrentar Satanás com as minhas próprias forças, com a minha justiça própria. E talvez possa dizer como aquele irmão que disse uma vez e hoje está fora. Se ele aparecesse aqui, eu fazia isso ou aquilo. Irmãos, nós precisamos entender que sem Cristo nós não somos nada. E só existe uma maneira de vencer Satanás, é mantendo comunhão com Deus, é nos fortalecendo a cada dia com a sua graça, com o seu poder renovador, que nós vamos vencer. Precisamos entender isso, que nós somos totalmente dependentes de Cristo. E muitas vezes gastamos o nosso tempo em tudo que é abominável até, ilusório, menos em nos fortalecer para vencer o nosso grande inimigo. E aqui tem algo que me chamou bastante atenção, e eu gostaria que parássemos para refletir um pouco mais aqui. Sabe, irmãos? Olha que texto advertidor. Diz assim: o tentador atua frequentemente, com muito êxito, por meio daqueles de quem menos se suspeita estarem sob seu controle. Isso é forte. Está vendo o perigo da justiça própria? Está vendo o perigo da exaltação? Do egocentrismo, do egoísmo? Satanás quer usar essas pessoas. Daquelas que menos se suspeita, pode estar sendo usada por ele. Talento e cultura são dons de Deus, mas quando afastam a pessoa dele, se torna uma cilada. Muitas pessoas de intelecto, culto e maneiras agradáveis são apenas instrumentos polidos nas mãos de Satanás, irmãos. Misericórdia. Agora eu digo, não é à toa que o Espírito de Profecia diz que muitas coroas que admiramos por seu brilho, elas serão ofuscadas. Vocês entendem agora o perigo de colocar a nossa confiança no homem? De querermos seguir o exemplo de fulano, beltrano ou cicrano? Isso é um perigo muito grande. Precisamos depositar nossa confiança inteiramente em Cristo e dele aprender a cada dia. Que ele próprio disse, eu sou manso e humilde, eu sou manso e humilde de coração. É dele que precisamos aprender. Vamos estar atentos, irmãos, a cada dia, à advertência que foi feita. Que o apóstolo Pedro, ele deixou para cada um de nós, para sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo não está brincando, Satanás ele não está brincando. E como foi dito aqui no início, ainda existe o nosso eu que quer aflorar, que quer despertar, dando mais poder a Satanás, dando mais forças a ele. E eu preciso me desprender de mim mesmo e se encher da graça de Cristo. Comece uma boa vida Autonex. É só assim, então, irmãos, que nós vamos vencer. É só assim, então, que nós vamos conseguir a vitória. É por meio de Cristo. Porque nós mesmos não podemos fazer nada. A nossa condição como ser humano, de miserável, pobre, cego e nu. Mas existem armas para vencermos a Satanás. Se alguém puder, por favor, leia para a gente aí Efésios 6:11. Eu gostaria da colaboração de vocês também. Efésios 6:11. O que é que diz lá? Os irmãos estão aí? Sim,
Só um minuto. Efésios Diz 6:11 diz: Diz assim, vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo. Entenderam, irmãos? Só existe essa maneira de vencermos, de sairmos vencedores e recebermos no final a coroa da vida. É nos revestir de toda a armadura de Deus, nós sabemos quais. E isso só vamos conseguir através de fé e oração. Confiança, entrega. Satanás está se preparando para a última batalha, a última emboscada. E enquanto mais estivermos lutando para estar mais perto de Cristo, mais vamos despertar a sua ira. Quanto mais estivermos lutando, mais seremos os seus piores inimigos. Mais seremos as pessoas que ele vai tentar derrubar. Mas isso não deve desfalecer a nossa fé. Isso deve nos fortalecer. Porque a promessa é certa. O próprio Cristo disse assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Satanás atacou a Cristo com suas mais cruéis e sutis tentações, mas foi repelido em todos os conflitos. É isso que nos traz esperança. Aquelas vitórias nos possibilitam também vencer. Cristo dará forças a todos que buscam. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Será que nós estamos buscando forças para resistir o inimigo? Sem o nosso consentimento, nós não seremos vencidos por Satanás. Ele não tem poder para controlar nossa mente ou forçar a gente a pecar. Ele não tem poder para isso. É somente através do nosso consentimento, de se entregar a fazer a vontade dele. Ele pode causar angústia, mas não contaminação. E vamos lembrar sempre disso, irmãos. O fato de Cristo ter vencido deve nos inspirar e nos dar coragem para lutar contra o pecado e contra Satanás. Por ele ter vencido, eu e você, nós precisamos ter essa esperança de como ele venceu, nós também podemos vencer e ser mais que vencedores. O que precisamos fazer, sabe o que é, irmãos? Isaías 27:5. Ou, que os homens se apoderem da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Que Deus nos conceda a sua graça, irmãos, e nos ajude a entender a grande necessidade de dependermos dele em todos os momentos. E entendermos a necessidade de manter essa comunhão. Caso contrário, nós iremos perecer. Para finalizar, eu gostaria de cantar um hino aqui. E eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção na letra deste hino. E que nosso Deus, ele seja louvado. Amém. 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 Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó sublime e amado Jesus.
Reconheço que oro tão pouco, pois quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar a ferida que existe no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar a ferida que existe no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou. Ó amado e sublime Jesus. Jesus. Amém, irmãos. Amém.